Você passa por lutas? Se você passa por lutas, então eu quero conversar com você. Olha o que está dizendo aqui em Jó 42:10. Diz assim, ó: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuía, o dobro de tudo que antes o possuía. Também restaurou, teve outras filhas e outros filhos, restaurou a saúde dele, né? E é interessante, irmãos, mas Deus ele só muda a sorte daquele que suporta o processo. Olha, às vezes nós estamos passando por situações difíceis, às vezes nós passamos por questões financeiras, às vezes nós passamos por questões de saúde, não é? Porque todas as pessoas estão sujeitas em um momento ou outro a uma questão de saúde. Jó, inclusive, teve um problema de saúde seríssimo, né? Eliseu, o profeta, morreu do problema que ele tinha. Isaac, ele provavelmente uma catarata, né? Há 3, 4 mil anos atrás, ele ficou cego muitos anos, né? E tem muitas pessoas que passam por problemas de saúde. Isso é um fato. Mas nem por isso a gente tem que desanimar. A Bíblia ela diz assim que o Senhor ele faz a ferida e ele torna a ligar. Então, se há uma enfermidade e nós mantivermos a nossa fé no Senhor, ele vai se inclinar para nós e ouvir o nosso clamor e mudar a nossa sorte. É assim que, irmãos, é assim que funciona. A enfermidade, ela não é uma enfermidade para a morte, vamos dizer assim. Tem as enfermidades que sim, mas se morrer, vai encontrar-se com o Senhor agora. A enfermidade, ela é uma enfermidade que pode ser curada. Deus, ele curou qualquer pessoa que passou na frente dele. Bartimeu, o cego mendigo, ele era um homem, segundo o que me falou o Senhor, segundo a palavra, que perdeu a visão por causa de uma diabetes. Ele perdeu a visão, tanto é que quando ele fala com Jesus, ele fala: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus o curou. Possivelmente é uma diabetes, né? O Senhor ele me falou. Aquela mulher hemorrágica, Senhor, ela estava, irmãos, ela estava lá na sua casa, gastou tudo. E aí ela falou: se tão somente eu tocar na orla da veste. Irmãos, isso é uma atitude de fé. Não esmoreça se você está apegado numa questão de saúde, seja qual for o problema. Se você tiver fé, Deus vai te ajudar. Aquele homem com os pés tortos lá, aquele coxo, né, que estava ali no tanque de Betesda, olha, o Senhor Jesus foi lá e curou ele levantou e saiu andando. Muitas pessoas que eram paralíticas, cegas, surdos, mudos, o Senhor curou. Por que ele não curaria você? Por que ele não curaria você que clama a ele dia e noite? A palavra de Deus fala assim, que ele vem sobre aqueles que buscam a ele dia e noite. Por que ele não vai fazer isso? É lógico que vai, mas nós precisamos crer, nós precisamos entender de que nós não podemos titubear na nossa fé. Nós precisamos compreender de que o Senhor ele quer fazer isso conosco. Irmãos, há um abismo muito grande entre você crer no que Deus vai fazer e você não crer. O mundo, ele fala: não, eu preciso ver para crer. Mas o povo de Deus, ele crer e depois ele vê a cura. Está vendo? Deus, ele quer te curar. Deus, ele quer te transformar. Deus, ele quer mudar a sua circunstância. Deus, ele quer fazer mudanças na sua vida. O Senhor Jesus, ele fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está tendo vida em abundância?
Você tem saúde, você tem uma família abençoada, você tem uma finança abençoada, você tem um ministério abençoado. O que está faltando para você? O que lhe falta para que Deus ele possa lhe acrescentar? Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus ele quer fazer maravilhas no meio do seu povo, mas o povo de Deus precisa obedecer o Senhor. No passado foi assim. O Senhor ele vinha e faria maravilhas no meio do povo, mas o povo decidiu não crer nas promessas de Deus. O anjo Gabriel, quando ele veio trazer o anúncio do nascimento de Jesus para aquela virgem, ela falou: mas como vai acontecer isso? Como se dará isso? Eu não conheço homem algum, eu sou virgem. Aí ele falou: tudo é possível em Deus, em todas as suas promessas. Deus ele faz promessa, ele quer cumprir as promessas, mas nós precisamos nos posicionar, irmão. Nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Né? É como aquele funcionário bem aplicado numa empresa. Aquele funcionário bem aplicado numa empresa, ele chega, depois dele fazer todas as atividades ali pertinentes ao seu trabalho, ele chega no patrão e fala: Senhor, patrão, o amigo, o dono da empresa, olha, eu estou aqui, o que você precisa que eu faça para te ajudar, para acrescentar aí aos trabalhos? Às vezes ele está assoberbado, não é o caso de Deus, obviamente, mas aí você chega, quando você chega, o que você quer que eu faça o quê para te ajudar? Deus, ele quer que nós nos posicionemos da mesma forma. Não é você, o que você quer que eu... Senhor, eu quero te ajudar. Não, nós temos que nos posicionar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? O que o Senhor tem para mim? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou padecendo desse jeito? Eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história, e eu estou disposto verdadeiramente a abrir o meu coração, abrir a minha vida para o Senhor entrar e mudar as circunstâncias. Tem uma ilustração que o meu irmão usa, ele fala assim que muitos crentes apanham que nem bode na horta. Ele fala isso. O bode ele entra na horta para comer as folhagens ali, só que na hora de sair ele não sabe o caminho que ele entrou. Então aquelas pessoas pegam e bate, e ele fica tocando em roda assim, sem saber para onde ir. Muitas pessoas estão assim, estão apanhando e não para falar: peraí, onde é que é a porta? Eu entrei, mas eu não sei sair. É isso que Deus quer que nós façamos com Ele. É isso que Deus quer, que a gente chega para Ele e fala: Senhor, eu aprontei aqui, mas como é que eu faço para sair? Eu estou apanhando financeiro, família, ministério, saúde. Eu quero que o Senhor me ajude, o Senhor precisa me ajudar. Aí você vai fazer uma análise. Deus ele vai, se você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso de ajuda, Ele não vai negar ajuda a você. Não vai. Sempre que eu precisei do Senhor, Ele me concedeu a vitória. Vou contar um testemunho para você. Certa vez eu tinha um carro, ele era álcool, era um Voyage. Isso já tem muitos anos, já capaz que já tem aí uns 20 anos ou mais. E eu saía de casa, eu naquela época eu trabalhava no Estado, e o Estado atrasava até 5 meses de pagamento. E aí eu saía de casa, eu deixava minha esposa no serviço dela, deixava meus filhos na escola, e aí eu ia trabalhar. E como atrasou muito, 5 meses de trabalho, eu não tinha dinheiro, eu tinha R$5 na minha carteira. Eu acho que isso foi em 97, sei lá, o ano. E aí, 95,
exatamente, 96, 95, 96. E aí, eu, com esses 5 reais, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu só tenho esses 5 reais. Eu não posso colocar esses 5 reais de combustível, porque não vai dar para mim encher o tanque. O combustível era R$1 e pouco. E eu naquela época, eu rodava muito, era um tanque por semana, E um tanque naquela época era cerca de R$60, R$70, eu não me lembro exatamente. E eu falei, olha, esse dinheiro aqui, Senhor, ele é para eu, a hora que acabar o álcool desse carro, eu vou encostar ele aí num posto, numa esquina, debaixo de uma árvore, e eu vou pegar o ônibus com meus meninos e vou acabar de chegar em casa. E aí eu não tenho dinheiro, eu não tenho, naquele tempo não tinha cartão de crédito, ainda que tivesse, né? Eu estava 5 meses sem receber, se eu tivesse cartão de crédito, tinha estourado ele completamente, né? E aí, irmãos, eu falei para ele, falei, olha, eu estou aqui com esse dinheiro na minha carteira, 5 reais, e ele é para isso, eu vou pegar o ônibus, acabar de chegar em casa e lá eu vou ficar. O carro eu vou deixar ele onde ele parar, eu vou deixar ele, porque eu não tenho como abastecer esse carro. E aí, irmãos, eu andava, era um tanque por semana, eu andava. Irmãos, passou uma semana, passou 2 semanas. Irmãos, foram 16 dias. O tanque já estava vazio quando eu fiz essa oração. O tanque já estava vazio, o tanque do meu carro. E foram 16 dias, mais de 2 semanas eu andando, até que o governo, aqui eu trabalhava no estado, até que o governo aqui de Goiás, ele começou a pagar os salários atrasados, né? E aí eu falei, glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Aí eu fui lá no posto, abasteci e continuei. O meu carro tinha umas falhadinhas assim, porque ele era carro álcool naquele tempo, era custoso, né? Mas durante esses 16 dias ele não falhou. O álcool que o Senhor colocou foi de primeiríssima qualidade. Irmãos, o milagre está mediante a nossa fé. Deus, ele age quando não tem mais jeito para o homem. Geralmente quando a gente acaba as nossas forças, os nossos recursos, porque enquanto a gente tem força para lutar, a gente vai lutar. O inimigo virou para Deus lá no livro de Jó e falou assim, não, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Irmãos, é natural, olha, enquanto a gente tem recurso, a gente vai utilizando os recursos que a gente tem. Hora que acaba os nossos recursos, a gente fala, agora Deus entrou. Não, Deus ele poderia ter entrado lá no início, dado a cura, a providência, ele poderia ter cuidado de nós lá no início, mas a gente tende a ser Deus da nossa própria vida. A gente tende a buscar soluções para nós com os recursos naturais que a gente tem, com as circunstâncias que a gente cria. E nós somos mestres nisso, em criar situações para que nós possamos sermos abençoados. E aí a gente fala, não, Deus vai, quando o recurso acaba, Deus entra. Não, Deus ele entra quando nós oramos com fé, quando nós o buscamos com fé. E geralmente, no momento mais angustiante, é quando ele entra com problema, porque nós costumamos buscar o Senhor com interesse de coração no último momento, quando não tem recurso mais. Se nós o buscássemos no início, com interesse de coração, com sinceridade, ele teria providenciado no início. A enfermidade, se a gente vê a ameaça de uma enfermidade, a gente fala, Senhor, me livra dessa enfermidade, o Senhor vai livrar, o Senhor vai cuidar. Porque o Senhor é maravilhoso, irmãos. O Senhor é maravilhoso, Ele é Deus. Ele quer te livrar. Lembra, eu fiquei 16 dias andando e eu orei e falei, Senhor, eu não tenho recurso mais, eu não tenho para onde ir. E Ele abasteceu meu carro durante 16 dias. E isso aconteceu também com meu filho. Ele andou muitos quilômetros e quilômetros com o tanque vazio. Irmãos, Deus ele quer providenciar na sua vida.
Deus, Ele quer fazer maravilhas na sua vida, mas você tem que crer, você tem que se posicionar, você tem que olhar para Ele e falar: Pai, eu quero, faz um milagre em mim, faz um milagre na minha vida, me ajuda com essa enfermidade, me ajuda com esse ministério, me ajuda com essa questão financeira, me ajuda na minha família, e Deus vai providenciar na sua vida, mas tão somente você precisa se posicionar, e aí Deus vai agir, em nome de Jesus. Olha, você que é pai, você que é mãe, você não daria tudo para o seu filho, para a sua filha? Do mesmo jeito e muito mais, Deus também fará para você, faria por você. Deus é pai e Ele não é padrasto, ainda que alguns padrastos sejam melhores do que pai, mas Deus, Ele é Senhor e Ele é Salvador e Ele é cuidador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Amém? Eu vou orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, o teu servo, o teu filho, Senhor, a tua filha, Senhor Deus, que está buscando o Senhor. Senhor, eu não sei o que ele está passando, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onipresente, onisciente, o Senhor é onipotente para levar a solução, Senhor Deus, na vida dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus, Ele está ouvindo e Ele te aceita como Senhor e Salvador. Escreve o nome dEle no livro da vida, para louvor e glória do Teu santíssimo nome. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.